Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vou deixar aí. Se eu subir na caixa, eu vou ficar um filisteu aqui, né? Salmo 78, por favor. Hoje nós estamos tendo aqui a participação especial das novas gerações. Essa aqui é tão consagrada que a calça dela, ela orou tanto que está faltando, né? E o pior é que essa calça, quando você vai comprar, paga mais caro, né? A nossa visão como liderança da Igreja de Pinheiros é que Deus levante uma nova geração, mais crente, mais cheia do Espírito Santo, para mudar a nossa história, a igreja, o Brasil e o mundo. Eu quero compartilhar com vocês agora Salmo 78, diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. Eu quero, à luz desse texto bíblico, meditar com vocês nessa tarde sobre a importância de nós passarmos a fé para as novas gerações. A importância de nós passarmos a fé para as novas gerações. Nós vivemos numa sociedade hipócrita. Quando o filho nasce, você escolhe o nome dele. Você escolhe o hospital, a maternidade que ele vai nascer. Depois você escolhe o local onde ele vai estudar. Nós, pais, determinamos muitas coisas para os nossos filhos. Perguntaram para mim: pastor Arival, por que o seu nome é Arival? Eu disse: meu pai é um homem internacional, viajava muito, e chegou no aeroporto, tinha Arrival, aí ele tirou um R, botou meu nome. É lógico, mas não tem nenhum sentido, né? Meu pai era lá do interior da Bahia, nunca foi no aeroporto. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, como família de Deus, nós temos a responsabilidade de passar para as novas gerações o legado da fé. E esse salmo vai nos ensinar
que isso não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem de Deus. Se você observar no texto que nós lemos, diz lá, no versículo 1, escutai, povo meu, a minha lei. E diz lá no versículo 5, lê comigo o que diz? Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em... Que lei é essa? Que testemunho é esse? Que é da responsabilidade da geração presente passar para a geração futura o legado da fé. O legado da fé. E, baseado nessa ideia, eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui para nossa tarde, principalmente pensando nessa turma aqui. Certo? Vocês vão se lembrar do pastor Arival. Eu vou virar nome de sala de escola dominical. Põe, ó, já prometeu que vai pôr. Não precisa fazer busto não, porque eu sou muito bonito, então pode... Mas é interessante, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus diz e que muitas vezes nós não estamos valorizando. Eu queria destacar aqui alguns princípios, ou pelo menos 3 princípios espirituais que esse salmo nos ensina. O primeiro deles é que Deus trabalha com gerações. Presta atenção, Deus trabalha com gerações. O que significa e qual é o tempo de uma geração? Na época em que a Bíblia foi escrita, uma geração era de 100 anos. De 100 em 100 anos começava uma nova geração. Depois isso diminuiu para 40 anos. 40 anos. Vocês se lembram que no deserto Deus faz o povo circular durante o quê? 40 anos. Matou aquela geração. E levantou uma nova geração para entrar na terra do Egito. Existe um professor espanhol que tem uma tese, e ele escreveu sobre isso. E ele fala justamente que Deus, e que a palavra de Deus mostra claramente que a sociedade não se estrutura do ponto de vista econômico, do ponto de vista de sexo, do ponto de vista de grau de formação, mas a sociedade ela está estruturada em geração. A grande questão hoje, discutida no ambiente é: qual é o tempo de uma geração? E alguns estão dizendo que uma geração hoje não passa de 15 anos. Fala-se até em 10 anos. Por exemplo, quem aqui, por exemplo, já telefonou em orelhão? Sabe o que é orelhão? Telefonaram em orelhão? Não. Caiu a ficha. Quem lembra disso? A gente observa isso. Existem muitos estudos sobre essa questão de gerações. E eu me sinto assim um tiranossauro rex quando eu vejo essa discussão hoje. Por quê? Porque cada geração, ela tem uma percepção, ela tem uma cosmovisão de mundo, ela tem uma percepção de interpretação da vida. Eu já falei aqui que essa nova geração, a geração atual, não vocês, tá? Não vocês. Está crescendo a geração de gente que não quer nem trabalhar, nem estudar. Na minha época, os pobres, eles
Não tinha Bolsa Família, não tinha bolsa não sei o quê, bolsa. Então o cara, ele entendia que ele era pobre. Ele comprava um terreno lá na periferia, construía a casinha dele, ia vendendo até chegar em Moema. Hoje o cara quer começar em Moema com o dinheiro do governo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando o seguinte: cada geração tem uma percepção da realidade. E aqui eu queria destacar para você, porque o que Deus estabelece aqui é que o que nós ouvimos e aprendemos, o que contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura o quê? Geração. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Juízes. Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Versículo 8 diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da herança de Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Versículo 10, lê comigo. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balins. Veja bem, irmãos, Deus trabalha com gerações. E quando uma geração ela falha em passar a fé para as novas gerações, tudo aquilo que foi feito na geração anterior não será experimentado pela nova geração. Vamos pegar fatos concretos. Você pega hoje na Europa, a Europa cristã. O cristianismo foi, de uma certa forma, expulso da Europa. E nós temos hoje novas gerações na Europa de filhos que não conhecem a Deus. Um dado só para você saber por que nós estamos plantando uma igreja lá em Londres. Menos de 5% hoje das novas gerações inglesas frequentam uma igreja. As crianças inglesas hoje, os adolescentes e os jovens, eles não conhecem absolutamente nada de Bíblia. Porque houve uma falha de passar para as novas gerações os valores de Deus, o legado da fé. Então eu queria destacar aqui para vocês a importância de nós entendermos que Deus trabalha com gerações. Por isso que existe a doutrina da aliança da graça. Por isso que o Deus, que é o meu Deus, Ele quer ser o Deus dos meus filhos e dos meus netos. Vocês estão entendendo ou não? Vamos pegar um outro exemplo. Eu queria que você fosse lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu queria que você entendesse que um dos fatos mais importantes da história da igreja é o Pentecostes. E no Pentecostes, Jesus envia o Espírito Santo
para ficar definitivamente com a igreja. E veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 16, diz assim: mas o que ocorre é o fato que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda... O que significa isso? Sobre todas as pessoas. Veja como é que ele coloca: vossos filhos e vossas filhas, o quê? Profetizarão. Filhos e filhas aqui é gente na idade daqui, ó. Aí ele fala: vossos jovens, o quê? Terão visões. E diz assim: e sonharão os vossos, o quê? Velhos. Veja que coisa linda isso aqui. Nós temos aqui crianças, jovens e velhos profetizando e sonhando o quê? Juntos. Juntos. Porque eu acho interessante isso. O Espírito Santo foi dado justamente para reunir e congregar todas as gerações. Por isso que a gente não pode ter uma igreja só para jovem, uma igreja só para velho, uma igreja só para universitários. A igreja, segundo o Espírito Santo, significa jovens, velhos e crianças juntos, profetizando, sonhando juntos. Diz amém aí. Amém. Você que é velho, eu não sou não, tá? Vou fazer 60 agora. Eu vou entrar na idade sexagenário. E o que acontece comigo hoje? Eu tenho mais memória do que sonhos. Tem ou não tem? Você que é velho, eu não sou, você. Todo velho gosta de ver fotografia. Todo velho. Eu chego lá na minha mãe, ela tem uma caixa de fotos. E ela começa a mostrar aquelas fotos quando a gente era criança, etc. Porque a nossa memória é o quê? Maior. Nós temos mais história do que... Mas a Bíblia diz que os velhos o quê? Sonharão. Vocês precisam dos velhos, tá? Não despreza o velho não, tá? O pastor vai ficar velho, gagá, com Alzheimer, certo? Tremendo, sim, mas vocês não podem o quê? Desprezar os velhos, porque a Bíblia diz: jovens e velhos o quê? Sonharão juntos. Porque vocês têm futuro, mas vocês não têm passado. Está entendendo o que eu estou dizendo? E o nosso passado pode abençoar o presente de vocês e pode ajudar vocês a determinar o seu futuro. Está entendendo? Então, se você chegar com o namorado e perguntar para o pastor, o que o senhor acha aqui? Ele falou: não vale nada. Pode acreditar. Entendendo? Traz o currículo do cara para mim. Porque eu já tenho uma experiência de vida, eu tenho passado, eu tenho história. Vocês não têm. E vocês têm que ter o quê? Humildade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então nós aqui, eu tenho 60, você tem quantos? 13. É muita diferença. Tem aí umas 3 ou 4 gerações nesse meio. Então nós temos que conversar. A igreja é isso. Não existe igreja segmentada. A igreja é a reunião das gerações. Estão entendendo ou não? Porque Deus, Ele
estratificou a sociedade em gerações. Depois você é geração X, Y, Z, é uma confusão danada. Certo? Todo mundo hoje discute esse assunto, todo mundo está falando sobre esse assunto. Mas o Salmo 78 vai nos ensinar que Deus trabalha com gerações. Então, quando aquela geração que saiu do Egito não prestou, Deus fez com que aquela geração rodeasse 40 anos, matou aquela geração e Deus levantou uma nova geração. Segunda lição que esse texto nos ensina é que é responsabilidade, do ponto de vista espiritual, das gerações presentes e antigas, passar para as novas gerações o quê? O legado da fé. Eu já fiz sermão aqui, já estudei, já falei no departamento infantil. A fé se aprende onde? Em casa. Tem muita gente que discute, pastor, a igreja, o que a igreja está fazendo pelos jovens, pelas novas gerações? Veja bem, se os pais e as mães não fizeram nada em casa pelas novas gerações, a igreja não vai poder fazer nada. A igreja, ela é uma cooperadora desse processo. Mas o papel principal dos pais. Leia depois Deuteronômio capítulo 6. E Deus diz lá, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois que você amar a Deus, você vai ensinar para os seus filhos, inculcar na mente e no coração dos seus filhos, ao deitar, ao levantar, em todas as circunstâncias, vocês vão ensinar para eles a fé. Veja nesse texto, por favor, versículo 3 e 4. Vamos ler juntos? 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas, o quê? Que fez. Veja que o texto não está dizendo para você ensinar religião para o seu filho. O texto é bem claro, ou não? O texto diz que você deve ensinar para os seus filhos os pecados da igreja. Porque tem pai que passa para os filhos os defeitos da igreja, os pecados da igreja. Tem muito filho de crente hoje afastado da igreja, porque os pais só passaram para os filhos o quê? O lado negativo da igreja. Mas o texto está dizendo aqui, para ensinar os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas, o quê? Que fez. Ou seja, nós temos que passar para a geração quem é o nosso Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vocês terão um novo pastor mais alguns anos. Eu não vou estar aqui. Certo? Aí vocês vão lembrar, nós tivemos um pastor doido chamado Arival, que no dia 12 de outubro de 2024 fez um culto e disse que a responsabilidade que eu tenho de passar para vocês é sobre os louvores de Deus, sobre o poder de Deus. Eu não quero passar para você tradição reformada, tradição presbiteriana. Eu não quero passar para vocês um legado, uma tradição. Eu quero passar para vocês quem é Deus. Porque o que vocês vão precisar daqui para frente, a cada dia da vida de vocês, é conhecer a Deus. É ter um relacionamento pessoal com Deus. É experimentar na vida de vocês os milagres de Deus, o poder de Deus. Estão entendendo ou não? Então eu estou livre da geração. O sangue de vocês.
Vocês estão entendendo ou não o que eu estou dizendo aqui? Não basta obrigar o filho a vir para a igreja. Porque tem pai que ele acha que... tudo bem, meu filho. Você tem que passar para as novas gerações quem é o Deus que você conhece. Quem é o Deus que você se relaciona. É tão bonito a gente estudar na Bíblia, porque o Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós temos que passar para as novas gerações, como está colocado aqui, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Mas o texto vai nos colocar, primeiro, Deus trabalha com gerações. Segundo, as gerações presentes são responsáveis diante de Deus em passar para as novas gerações o legado da fé. Terceiro, com que propósito? Com que propósito? E o texto responde. Veja no versículo 6. Vamos ler juntos? 6 e 7. O que diz? A fim de que as novas gerações os conhecessem, filhos que ainda hão se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. Que coisa linda! Primeiro propósito de nós passarmos a fé para a nova geração é para que vocês conheçam o Deus que nós temos. Está entendendo? A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus, e aqui não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento prático. E Davi, quando você for CEO, você vai ser. Estou profetizando na sua vida. CEO de uma grande multinacional. Você vai dizer: o pastor Arival disse para mim que eu tinha que conhecer o Deus que você tem. Mas não é conhecer teologicamente. É conhecer experimentalmente. É você ter um relacionamento com Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? É você experimentar os milagres de Deus na sua vida. O poder de Deus na sua vida. Você orar e saber que foi Deus que fez. Não foi o Davi. O Davi é inteligente, é competente. Você tem pedigree. A Rafa e o Diego são inteligentes demais, mas você vai ter a experiência com Deus, você vai ter um conhecimento pessoal com Deus, relacional com Deus. E você vai dizer: eu sei, eu conheço o Deus que eu sirvo, que eu adoro. Segundo propósito, a fim de que a nova geração conhecesse os filhos e ainda onde nascer se levantasse. Você vai conhecer e você vai pôr, versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança. É conhecer e o quê? Confiar. Confiar. E vocês, meninas, vocês vão viver um mundo complicado. Já está complicado, mas vai complicar mais. E vocês terão para sobreviver, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Vocês vão ter que pôr a sua confiança em Deus, para que vocês possam ter uma família, para que vocês possam ter sucesso
na vida profissional, para que vocês possam se realizar como mulher, como cidadã. Vocês precisam colocar a sua confiança em Deus. Amém? O sermão hoje está bem didático, né? Está ruim o sermão ou eu paro? Ou eu posso seguir adiante? Então eu vou lá. Que a gente tem que falar para as novas gerações. Mas não somente isso. Porque o crente, por mais ruim que ele seja, ele prospera. Às vezes eu digo assim, eu prospero por causa de minha avó e do meu pai. Sabia disso? Que Deus tem abençoado a sua vida. Não é porque você é o cara, não. É porque Deus é o Deus fiel. E Ele prometeu a seu pai abençoar você, a sua mãe. Você está vivendo das orações que seu pai fez. Sua mãe fez. E o texto é bastante claro. Vocês jamais poderão se esquecer de que tudo que você é, de tudo que você tem, procede de quem? De Deus. Vocês vão entrar na universidade, certo? Na melhor universidade. Que nós vamos fundar aqui, você vai ver. Mas quando vocês entrarem na universidade, vocês serão provados na fé. E vocês serão tentados a desprezar aquilo que sua mãe falou, aquilo que sua avó falou para vocês. E vocês podem cair na tentação de esquecer o legado de fé que vocês têm. Entendeu? O que vocês estão desfrutando, e eu falo aqui com Davi, que é o único representante masculino aqui, da visão. Você está tendo o privilégio de nascer num lar crente. Nunca despreze isso. Nunca esqueça disso. Você é flamenguista é meio perturbado. Nunca se esqueça do legado que você tem, sua mãe e seu pai. Está deixando um exemplo para você. Nunca se esqueça de que tudo aquilo que você desfrutou como filho, hoje você desfruta, é bênção de Deus. Você mora aqui na... Como é o nome da rua lá? Weber? Carlos Weber. Sua mãe nasceu no subúrbio de Manaus, sua mãe. Seu pai veio lá do Rio de Janeiro. Deus está abençoando você. Não se esqueça do que Deus está fazendo o quê? Na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque tem filho que, depois de ser abençoado, diz, essa igreja não é para mim, não. A igreja aqui o pessoal é muito simples. Eu já vi isso. A menina fez medicina, lá no antigo tempo, fez medicina, passou no curso de medicina, disse, não, pastor, a igreja de Pinheiros não é mais para mim, não. Eu sou da medicina. Você sabe que todo médico, quando está estudando, pensa que é Deus. Depois que forma, ele acha mesmo que é. Ele tem convicção. Mas eu quero passar para vocês aqui, as novas gerações, que vocês nunca se esqueçam que é Deus que está dando isso para vocês. Tá certo? Para terminar, diz que vocês conheçam a Deus, que vocês confiem em Deus e não se esqueça dos feitos de Deus, mas em terceiro lugar, para que vocês observem os mandamentos de Deus. Nós já estamos vivendo hoje, mas vocês vão viver intensamente. Pessoas dizendo que a Bíblia não vale mais nada, que a Bíblia está superada, que nós precisamos reescrever a Bíblia,
que os princípios da palavra de Deus são retrógrados, que nós que cremos na Bíblia somos fundamentalistas, somos, está na moda dizer, extrema direita. Não somos nada disso, não. Aliás, a Bíblia diz que nós não devemos nem nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então isso não pega em mim. Não vem negócio que eu sou de direita ou de esquerda. Nós somos fincados na palavra de Deus. E vocês têm um compromisso de obedecer a palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja agora a ficar de pé, porque nós como igreja temos um compromisso com essas gerações. E eu estou tranquilo, porque eu estou lutando. Para que construir tempo, pastor? Para as novas gerações. Eu pego minha neta lá, eu financio tudo que for dar Barbie para ela. Porque eu quero que ela seja uma menina. Está entendendo? O menino eu vou botar logo para jiu-jitsu, porrada. Pá, pá. Vai ser assim, né, Renadão? Nós temos que passar para as novas gerações os conceitos bíblicos de feminilidade e masculinidade. Tem que passar. Certo, Davi? Machoxô. Que eu confio. As meninas também. Salmo 71. Versículo 17. Salmo 71, 17 e 18. Vamos ler juntos? Os velhos, as velhas gerações. O que diz aí? Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Louvado seja Deus. Que haja essa garra nossa aqui de passar para as novas gerações quem é o nosso Deus. E que Deus levante uma nova geração mais crente do que nós, mais fiel a Deus, mais obediente a Deus. Tá bom?